Então, vamos trabalhar rapidamente algumas questões afetas aí à ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada, ela vai ser condicionada à representação. A representação, lembra que a gente já falou sobre isso, é uma condição de procedibilidade, né, para que se possa instaurar a ação penal, né? É uma autorização da vítima. Essa autorização, ela pode se dar pela vítima, pelo representante legal, pelo procurador com poderes especiais. Então, procurador com poderes especiais. Não necessita necessariamente ser um advogado, tá? Para quem? Para a autoridade policial, para o Ministério Público ou para o juiz, tá? E essa condição aí, essa representação, ela pode se dar de qualquer forma. Ela pode ser verbal, tá? Ela só precisa que o autor, que a vítima, na verdade, revele o seu interesse que aquela pessoa ali, tida como autor do fato, como ofensor, como autor da infração, seja processado. Esse prazo, ele é um prazo decadencial. Então, assim, quando existe uma ação penal pública condicionada à representação, ela vai ter um prazo para ser não perpétuo. Ela vai ter um prazo para que aquela pessoa, tá? Diga-se que haver aquele suposto ofensor processado. Então, esse prazo ele é decadencial, ele vai um prazo de 6 meses, tá? A partir de quando? Do conhecimento da autoria. A partir do conhecimento da autoria, a vítima, o ofendido, tem um prazo de 6 meses para dizer se quer vê-lo ser processado, tá? A Lei 9.099, ela prevê que essa representação pode acontecer, inclusive, em audiência, caso seja frustrada a composição civil. O menor de 18 anos, o direito de representação vai ser exercido pelo seu representante legal. Nesse caso, a sucessão processual ela vai se dar pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? A requisição, né? Quando eu falo de requisição, eu estou falando das situações que envolvem o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele pode, por meio de requisição, né, requerer ao Ministério Público a instauração de uma ação penal. Entretanto, essa requisição ela não é vinculativa, ou seja, a representação ela é uma autorização, né? Essa requisição ela é uma autorização para que o Ministério Público, verificando que existem requisitos legais, materialidade, indício de autoria, possa então perpetrar a ação penal. Então, o Ministério Público ele também é livre para dar o enquadramento correto em relação ao fato ao qual a vítima representou, tá bom? O Ministério Público ele pode oferecer a denúncia, inclusive contra os coautores e partícipes, sem necessariamente a expressa manifestação da vítima, tá? Porque essa persecução penal ela vai ser pública, tá? A exigência da representação ela se dá para que se veja os possíveis autores processados, tá bom? A retratação. A retratação, ela é cabível, né? Na ação penal pública condicionada, ela é cabível. Ela é cabível quando? Enquanto não for oferecida a denúncia, oferecida. Então, via de regra, enquanto a denúncia não foi oferecida, é possível a retratação dessa representação. Agora, uma vez oferecida a denúncia, tá? Pode olhar aí artigo 25 e do CPP e o 102 do CP. A denúncia foi oferecida, não caberia mais a retratação. Então, retratação da ação penal pública condicionada, ela vai caber até o oferecimento da denúncia. Agora,
para a doutrina majoritária, né, cabe ainda essa retratação e reapresentação quantas vezes entender conveniente, né, respeitando o marco, o oferecimento da denúncia e o prazo decadencial de 6 meses. Então, isso é um aspecto doutrinário aí que eu estou trazendo para vocês. Agora, atenção com os procedimentos de violência doméstica, tá? O artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, ele fala que o seguinte, que a retratação, ela pode ser feita até o recebimento da denúncia, desde que haja um prévio interesse da vítima e seja designada uma audiência para essa finalidade. Então, veja bem, via de regra, a retratação ela vai ser cabível até o oferecimento da denúncia. Ou seja, uma vez oferecida a denúncia, não caberia mais retratação. Entretanto, nos casos que envolvem violência doméstica e que dizem respeito à ação penal pública condicionada, tá? A incondicionada é a regra que a gente vocês já viram em sala. Mas quando for ação penal pública condicionada, a retratação da vítima na violência doméstica pode acontecer até quando? Até o recebimento da denúncia. Então, vamos lá, o Ministério Público ofereceu a denúncia e aí a gente está nesse meio aqui, oferecida a denúncia, juiz ainda não recebeu. Até o recebimento, pode a vítima requerer a retratação. Dizer, não, eu desisto, não quero mais que ele seja processado. Só que para isso é necessário que se realize uma audiência na presença do Ministério Público e do juiz e que a vítima renuncie a essa representação em audiência, tá bom? Então, via de regra, a retratação só é cabível dentro do prazo decadencial e, claro, né, ela seria cabível antes do oferecimento da denúncia. Agora, quando se tratar de casos de violência doméstica, seria antes, então, do recebimento. Então, oferecer é diferente de receber, tá? Oferecer é o momento em que aquela petição lá da denúncia aporta no processo, tá? Isso é o oferecimento. Denúncia tá lá, foi oferecida. Recebimento é quando o juiz olha aquela denúncia e diz, opa, recebo a denúncia, tá? Então, oferecimento é diferente de recebimento. Via de regra, cabe a retratação antes do oferecimento da denúncia. Mas se eu estiver falando de violência doméstica, cabe retratação até o recebimento da denúncia, desde que a vítima manifeste esse interesse e manifeste esse interesse em audiência designada para essa finalidade na presença do representante do Ministério Público e do juiz, tá? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá? Então, vamos lá. Algumas ações, tá? Por uma questão de conveniência política, tá? Ficam a cargo de quem? Do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça autoriza o MP a perseguir criminalmente determinado fato, tá? Esse é o próprio conceito. O destinatário aí é o Ministério Público, tá? Na figura do procurador-geral, né? Do procurador-geral. O prazo, ela pode ser apresentada a qualquer tempo se a conduta criminosa não estiver prevista. Então, se eu falo da ação penal pública condicionada à representação da vítima, esse prazo é decadencial de 6 meses. Agora, se essa ação penal pública for condicionada à requisição do ministro da Justiça, então, enquanto não estiver prescrita aquela conduta, poderá o ministro da Justiça requerer ao procurador-geral que instaure a ação penal. Essa retratação, nesse tipo de situação, existem dois entendimentos, né? O que é mais pacífico, no sentido de que prevalece a fragilidade do Estado brasileiro e por isso não seria cabível a retratação, né? Mas existe também um posicionamento forte no sentido de que admite-se essa retratação dessa requisição até o oferecimento da denúncia,
tá? Em analogia à representação. Então, com relação à retratação na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, existem dois pensamentos sobre a retratação. Um de que não seria cabível, porque fragilizaria o próprio Estado, já que são questões de conveniência política, e o outro de que até o oferecimento da denúncia seria cabível essa retratação. O Ministério Público, entretanto, ele não se encontra vinculado. A requisição, ela não é uma ordem que vai vincular o procurador a ajuizar ali a ação penal, a promover essa peça acusatória. Na verdade, ela vai enquadrar uma conduta delituosa em um dispositivo legal e, eventualmente, né, apontado ali pelo ministro da Justiça, tá bom? Mas não vincula o procurador. Ele pode também ali entender que não houve crime, que não tem materialidade, que não tem indício de autoria e requerer o arquivamento. Então, não há, né, essa vinculação, tá bom? O que há é uma outorga para que o Ministério Público, entendendo que há materialidade e indício de autoria, possa, então, prosseguir e exercer a ação proceder, na verdade, né, melhor dizendo, proceder e oferecer aí a ação penal, tá bom? Essa eficácia subjetiva, ela diz respeito ao seguinte, que se, num primeiro momento, não forem contemplados todos os criminosos, o Ministério Público pode também, de pronto, denunciar os que não foram enquadrados. Então, não há necessidade de aditamento do ministro da Justiça. O Ministério Público ele vai olhar aquele fato ali como um todo. Então, essa requisição ela é para que ele averigue o fato e não pessoas. Então, se ele entender que determinada pessoa também compõe ali aquela autoria para um determinado crime, ele pode sim requerer que essa pessoa seja, então, perseguida penalmente.